Vamos lá, então, continuando a partir desse ponto sobre a Guerra do Paraguai, né? Quem assistiu o documentário viu o quanto realmente é muito bom esse documentário, tá, da Guerra do Paraguai. Indico que vocês, quem não assistiu, né? Tá lá o link no grupo, vai lá e assista no documentário, né? Que ele é muito bom, tá? Então, só refrescando a memória, a gente aqui, como eu falei para vocês na aula passada, nós devemos entender e compreender que o pano de fundo do Segundo Reinado é o quarto grande ciclo econômico, que é o café. Eu dividi o assunto sobre o Segundo Reinado em três partes, em quatro partes, aliás, perdão, quatro partes, né? Estabilidade política. Então, essa primeira parte aqui, estabilidade política, é Dom Pedro II, tá? Quando ele tenta buscar os interesses, né, atender os interesses de todo mundo, né, fazer um arrumadinho, né? Essa primeira parte e a segunda, gente, aqui, governo descentralizado, são interligadas, tá? É só para dizer para vocês que ele fez um arrumadinho e agradou a todos, né? Pelo menos a grande maioria, né? A quem importava na época, certo? Bom, e aí nós chegamos mostrei para vocês aqui a estrutura, né, de como era, o imperador estava acima, né, o rei lá, o Pedro II. Logo abaixo nós temos aí a Assembleia Geral, tá, que são os deputados e senadores. Depois nós temos aqui o presidente do Conselho e ministros e os próprios ministros, tá? Então isso aí era a estrutura básica do Segundo Reinado, tá? E chegamos nas crises externas, tá? Então basicamente foi o seguinte: a Guerra do Paraguai, você pode observar aí que ela começa em 1865, tá? E vai até 1870, certo? Então aí são 5 anos de guerra, tá? Bom, então basicamente é fazer o seguinte: quem assistiu o documentário viu isso logo no começo, né? O Paraguai, ele tomou a decisão erradíssima de invadir o Brasil, certo? Até porque tinha uma região ali chamada Bacia do Prata, né? Quem assistiu o documentário viu isso, né? Ele tem até umas cenas bem massa, né? De tipo dos navios lutando, né? Aí fica aparecendo o Pedro II e como era o nome, gente, do carinha lá do Paraguai, o ditador do Paraguai? Solano Lopes, né? O Solano Lopes. Né? Aí mostra lá o Dom Pedro II e o Solano Lopes do outro lado, como se fosse um jogo de xadrez, né? Ali. Enfim, cara, é muito massa, né? Esse documentário, eu gosto muito dele. E tipo, existia uma treta na região do Prata, né? Na Bacia do Prata, ali, né? Ô, professor, Então, vou sair basicamente é o porque meu seguinte, celular descarregou, viu? certo? Então, seu território não tem uma saída para o mar, né? Então, praticamente, o Paraguai ficava isolado. Né? Então, o isolamento do Paraguai fez com que seus governantes passassem a se preocupar, certo? Então, eles tinham aí que buscar ter uma economia um pouco mais... eles estavam preocupados em ter uma economia mais... como é que posso falar para vocês? Autônoma, independente. Tá? E aí foi nesse momento que o Paraguai tomou a decisão errada, né? Então tem o Francisco Solano Lopes, tá? Conhecido apenas como Solano Lopes, né? Teve início em 62, né? O governo dele. Então, nessa época, o Paraguai ele já era quase que independente, certo? Ele já era quase que independente. Por quê? Ele produzia todos os alimentos que precisava, ele tinha uma fábrica de armas e de pólvora e tinha terras produtivas em fazendas estatais, né, no caso do governo. Então, assim, o Paraguai ele era um país que ele já estava praticamente independente, tá? Mas é aquilo, cara, o poder, que isso também é mostrado muito bem no documentário, principalmente na parte final, quem assistiu viu, né? Que o Solano Lopes ele começa a ficar meio louco, mano. Ele começa a ficar meio doido da cabeça, né? Porque ele quer dominar a América toda, né? Você vê o cara ficar com um complexo de Napoleão, né? Eles chamam de complexo de Napoleão, que é aquele cara que já tá meio maluco, ele quer dominar o mundo, né? Nesse caso, o Solano Lopes queria dominar isso, cara, gente. A Emily comentou um fato agora que também é mostrado no documentário, que o neto do Solano Lopes, né, que ele é um historiador, e obviamente, né, se ele é neto do cara, ele vai puxar a sardinha pro lado do cara, né, vai puxar o saco do cara. E ele começa dizendo que o Paraguai tinha uma das maiores economias, né, uma economia muito forte. Mano, não tinha, velho. O Paraguai estava na miséria, certo? Ele era quase que independente, mas era independente da miséria. Né, que isso é mostrado muito bem no documentário. É uma população pobre, né, uma população nativa pobre, né? Então, assim, mano, só tinha esse, né? Só tinha esse historiador, que era o neto do Solano Lopes, que dizia que o Paraguai era uma economia forte, não sei o quê. Né? A Emily comentando aí, eu ri muito, Emily, também, quando eu vi a primeira vez. Né? Só ele mesmo que diz isso, porque todos os outros historiadores descem a lenha, né? Desce a lenha no Paraguai, né?
Então, basicamente é isso. Né? Por outro lado, o Paraguai não podia viver isolado, né? Pois precisava vender seus produtos. Por isso era importante que tivesse uma saída. E aí é que vem aquela questão, né? Eles estavam tentando sair, abrir a economia dele pela Bacia do Prata, né? Que era uma regiãozinha ali que ficava entre Brasil, Paraguai e Argentina, tá? Então, basicamente é isso. O estopim, né, da guerra foi quando, em 1864, forças paraguaias detiveram um navio brasileiro, né, aí Marquês de Olinda, né, no Rio do Paraguai, e em seguida, no destacamento militar, Paraguai invadiu o Mato Grosso. Tá? Isso, Nicole, exatamente. Né? Eles chamam ele de Napoleão da América, né? Napoleão das Américas. Né? O cara era doido de pedra, velho. Até porque, vamos combinar, não é comparação, o Napoleão verdadeiro, né? Que só tomou a decisão errada de invadir a Rússia, por isso que se lascou, mas, tipo, Napoleão conquistou boa parte da Europa, velho. Né? A França era um país muito poderoso. Já o Paraguai, pelo amor de Jeová. Né? Paraguai, pelo amor de Deus, né? É de você ficar com pena. Tá? Bom, gente, então é isso. Basicamente, o estopim, né, foi quando o Paraguai ele derrubou, né, ele derrubou aí derrubou um navio brasileiro, né, depois invadiu o Mato Grosso. Né? Então aí a decisão do Pedro II está bem claro no documentário também. Né? A decisão do Pedro II bem isso mesmo, Napoleão da Deep Web. Tá mais para isso mesmo. Né? Então a decisão do Pedro II foi declarar a guerra, né? Foi declarar guerra para o Paraguai, né? Então, gente, basicamente é o seguinte, tá? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui uma coisinha importante. Essa invasão, deixa eu ver, tem uma coisa importante aqui no slide para ler para vocês. Até porque nem precisaria ler, né? Se todo mundo tivesse visto o documentário, nem precisaria ler isso aqui. Mas, enfim. Gente, basicamente é o seguinte, tá? Então, o Brasil declara guerra. Tá? O Brasil declara guerra. O Paraguai, lá no finalzinho do slide, tá aí, ó. O Paraguai atacou, então, a província da Argentina, né? Ali, então, a Argentina vai se unir com o Brasil e o Uruguai. Tá? Você pode ver aqui abaixo, ó. Isso, Duque de Caxias. Exatamente, esse era o líder do exército brasileiro. Né? Mano, o Duque de Caxias foi muito bolado, mano. Foi muito bolado. Né? Duque de Caxias foi muito massa. E ele já chegou ali no finalzinho da guerra, né? Viu, gente? Olha só. Eles vão chamar de Tríplice Aliança. Tá onde eu grifei aí, ó. Tríplice Aliança. E o que era essa Tríplice Aliança? Basicamente, pessoal, foi a união entre Brasil, Argentina e Uruguai. Tá? Então, os três países se unem, né, contra o Paraguai. E até nesse momento do documentário você se empolga. Fundo, né, bem empolgante. Aí, de repente aparece ali a união, né, Argentina, Uruguai e Brasil, né, contra o Paraguai. Né? É muito massa, cara, esse documentário. Né? Enfim. E aí, gente, o resto é história, né? O Brasil vai lá, né? Então tem principais consequências da guerra do Paraguai, né? Então, enriquecimento da Inglaterra, pois recebeu com juros o dinheiro que havia emprestado, né, ao Brasil e à Argentina para financiar a guerra. Né? Então, a Inglaterra saiu ganhando bastante dinheiro com isso. Tá? Aumento do território brasileiro e argentino, né, porque eles tomaram de volta e pegaram novos territórios, né, que pertenciam ao Uruguai, ao Paraguai, aliás, perdão. Tá? Destruição do Paraguai, que ao final da guerra, dos seus 800 mil habitantes, restavam apenas 184 mil. Gente, ou seja, 3 em cada 4 paraguaios haviam morrido nos combates. Né? E isso na parte da metade para o final do documentário aparece muito bem, né? Essas consequências aqui. O exército brasileiro invadiu. Tem até um momento bem interessante que mostra que o principal ponto de defesa dos paraguaios era um forte, né? Um forte militar que foi dado de presente pelos brasileiros. Né? Há uns anos atrás, na época do Dom Pedro I, né? Dom Pedro I mandou construir de presente para os paraguaios um forte militar, né? Que acabou sendo, no final das contas, acabou sendo um empecilho, né, para o exército brasileiro aí. Mas, enfim, o nosso querido e conhecido popularmente chamado Duque de Caxias, né? O Duque de Caxias, ele foi mandado, né, para o campo militar. Pois é, né, cara? Eu vou comentar mais sobre isso depois. Viu, Emily? Eu vou comentar essa questão. Gente, olha só, a Emily está comentando um ponto interessante aqui, que é o seguinte, né? Que o Dom Pedro ele colocava escravos, né? Que vamos combinar que eram horrivelmente tratados, passam fome, muitos morreram de doenças, sem preparação. E como é que os caras iam lutar, né? Gente, isso que a Emily comentou é um fato bem importante que eu vou comentar um pouquinho mais na frente, mas eu já vou adiantar um pedacinho agora, tá? Cara,
E até no documentário também é mostrado isso. Por isso que eu falei para vocês, assistam o danado do documentário. Porque lá tá tudo muito bem explicado. Né? Tudo muito bem explicado. E, gente, e uma das coisas que tem até um historiador chamado Eduardo Bueno, que eu acho uma onda ele, que é um senhorzinho magrinho, de barbichinha, de cabelo liso, não sei se estão lembrados aí quem assistiu. Porque ele é todo resenha, ele é todo crítico, ele bota pocando mesmo nas coisas. Eu gosto muito daquele historiador. E ele diz assim, pessoal, nessa época daqui, gente, surgiu a ideia de voluntários da pátria. Ou seja, eram pessoas que eram voluntárias para ir para a Guerra do Paraguai. Né? Ô, Nicole, porque era mais próximo. Tá? Ele fazia quase que fronteira. Né? Fazia quase que fronteira ali com Mato Grosso. Tá? Então era a região mais próxima deles invadirem ali. E, gente, para quem curtiu, para quem assistiu, claro, né? Para quem curtiu o Eduardo Bueno, né? Isso que a Emily também tá falando que gostou dele. E bota sincero nisso, né, Emily? Ele bota pocando mesmo. Né? Ele não tá nem aí se ele vai falar bem ou mal, ele fala a verdade, nua e crua. Para quem curtiu esse historiador, ele tem um canal no YouTube, tá? Chamado Buenas Ideias. Tá? No final da aula eu vou mostrar para vocês esse canal dele, tá? Buenas Ideias, tá? Eu sigo esse canal dele. Lá tem muito vídeo legal, é muito massa, né? E vamos combinar, ele também é um historiador muito massa, porque ele, meu irmão, ele bota focando nas coisas, não dá garapa de jeito nenhum, né? Enfim, gente, resumidamente, né? Então vai ser criada essa ideia de voluntários da pátria aqui no Brasil. E esse historiador que eu estou falando, o Eduardo Bueno, ele diz assim, que voluntários da pátria é uma piada. Né? É uma piada. E, gente, realmente é uma piada, cara. Primeiro, não existia esse negócio de voluntários. O exército era obrigado. E segundo, para poder somar mais soldados para o exército crescer, o Dom Pedro I ele começou a obrigar muitos escravos a ir para a guerra. Vocês não têm ideia da quantidade de escravos que foram para essa guerra. E ali, como a Emily comentou, gente, escravo não tem preparo militar. Escravo é tratado da pior maneira possível, ou seja, não tem alimentação. Eles bebem água de onde arrumar. Então, gente, muitos escravos morreram nessa guerra. E o pior de tudo, sabe o que foi? Tudo por causa de uma mentira. O Pedro II mentiu para esses escravos. O Pedro II começou a prometer muitas coisas. Os escravos que forem para a guerra, que conseguirem voltar, eles vão ser libertados, vai ganhar a carta da alforria. Entende? Então Pedro II, gente, mentiu muito para esses escravos. Né? Prometeu que ia dar liberdade, prometeu que ia dar liberdade para os filhos deles, entende? Prometeu que ia dar uma melhoria de vida. Cara, o Pedro II mentiu pra caramba para esses escravos. Tá? Nossa, que Então, horrível. O cara já é um escravo, a vida dele toda já é pois uma é, merda, e o cara ainda engana o bichinho vai pra guerra e morre. Que né? desgraça, bicho. Imagina aí, cara, a situação. Né? Imagina aí a situação. Então, assim, gente, é aquilo que eu tô falando pra vocês, cara. Vão assistir o documentário, gente. Vocês vão gostar bastante, cara. Ele é muito bom. Né? Porque ele mostra tudo isso de uma maneira muito bem feita. Né? Bem feita mesmo, tá, gente? Resumindo a história, obviamente, só o Paraguai não tem condições alguma de enfrentar, né? De enfrentar aí 3 países tão fortes, né? Como a Brasil, Argentina e Uruguai, né? Obviamente não tem condições nenhuma, né? Então eles começou a ser invadido, começou a ser tomado, dominado, tá? E por fim das contas, né? Todo o exército paraguaio acabou caindo e algo bem grotesco, viu, Lara? Você que falou aí, cara. Essa não é a pior parte. Algo bem grotesco, bem brutal, que quem assistiu o documentário viu, sabe o que foi? O Solano Lopes, quando ele viu que não tinha mais como vencer o Brasil, sabe o que foi que ele fez? E não tinha mais soldados? Ele começou a dar armas para crianças. Né? Quem no Meu documentário Deus. mostra isso. Né? Quem assistam lá, cara, vocês vão gostar. Né? E o Solano Lopes começou a dar armas para crianças, cara, começar a colocar crianças para enfrentar o exército brasileiro. E aí é que vem a pior parte. O exército brasileiro não teve pena das crianças, matou todas as crianças, velho. Entende? Meu irmão, no documentário isso Eu é não sei mostrado de quem uma é maneira. pior. Ou é o cara que botou as crianças pra Ô, matar, ou é professor, o exército brasileiro que matou as crianças tudo. Pois Aí é, lá né? tinha Fala dizendo aí, também que Luciano. eles, tipo, meio que deram roupas e barras sintéticas pra fingir que eles eram Isso. adultos. Cara, Aí mano, talvez olha. quando o exército brasileiro percebeu, eu não sei. Minha Pois é, nossa. cara.
eles começaram a dar tipo um tipo de roupa e tudo mais, dar algumas coisas ali para aparentar serem adultos. Aí quando o exército brasileiro percebeu que era só criança, meu irmão, ali não foi uma, gente, não, ali não foi uma guerra, foi um massacre. Certo? A verdade é essa. Não foi guerra, foi massacre. Tá? Por isso, olha aqui, gente. 3 a cada 4 paraguaios morreu nessa guerra. A população paraguaia era de 800 mil paraguaios. No final da guerra tinha 184 mil. Deu para entender aí? Fala aí, Luciano. Luciano, acho que ele ia falar alguma coisa. Ah, vai falar mais não? Beleza, então. Isso, Nicole, exatamente. Né? Desde o começo do documentário ele deixa bem claro para todo mundo que isso não foi uma guerra, isso foi um massacre. Né? Não tinha necessidade do Pedro II fazer isso tudo. Mas enfim, né? Aconteceu. Né? Bom, gente, então tá aí, né? O território é cedido pelo Paraguai ao Brasil. Então toda essa região aqui que está em marrom, né? Essa regiãozinha aqui, ó, marrom escuro, tá? Essa faixa de terra, deixa eu fazer assim para ficar melhor, tá? Toda essa faixa de terra aqui, ó, essa faixa de terra marrom aqui, ó, que eu passei a linhazinha vermelha em cima, isso aqui foi dado para o Brasil, certo? Até hoje pertence ao Brasil, certo? Então, e toda essa parte aqui é amarela, território cedido pelo Paraguai para a Argentina, né? Então, essa partezinha aqui amarela, né? Ó, essa partezinha aqui amarela, né? Também, ó. Isso aqui foi cedido pelo Paraguai para a Argentina. Cedido, a gente fala a palavra cedido, mas foi tomado. Né? Vamos ser sinceros aqui. Foi tomado. Tá? Foi tomado pelos vencedores, né? Pela Tríplice Aliança, que era Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Né? Todos eles, né, contra o Paraguai. Certo? Bom, pessoal, então a gente vai parar por aqui por hoje. Tá no final da nossa aula aqui. Não é isso, Emily. Né? Fazer o quê, né? Tentou tomar o território e ainda perdeu o que tinha. Né? Resultado, né? Do Solano Lopes, aquele maluco. Bom, gente, então a gente vai parar por aqui por hoje, tá? O meu objetivo hoje era que a gente que todo mundo tivesse assistido o documentário, né? Porque a gente teria conseguido passar bem mais rápido por esse documentário, a gente ia só conversar um pouquinho e já ia para essa parte aqui do movimento abolicionista. Mas como nem todos assistiram, infelizmente, né? Só lamento, quem perdeu foi vocês, né? A gente vai parar por aqui e a partir da próxima aula, semana que vem, a gente vai continuar a partir do quarto momento, né, do governo do Brasil aí, né, que é o movimento abolicionista, tá? Uma parte extremamente importante da história do Brasil, do Segundo Reinado, tá? Na minha humilde opinião, é a parte mais importante desse assunto aqui, do Segundo Reinado, essa parte aqui, do movimento abolicionista. Certo? A gente vai ver aqui algumas leis no caso, com o objetivo de abolir a escravidão, enfim. Tá? Mas que vai ficar para a semana que vem, beleza?